Seja bem-vindo ao Alex Project. Então, hoje vamos dar continuidade com projetos elétricos e dar continuidade com a Audi projeto. Então, dando dicas de normas estabelecidas. Se não assistiu o primeiro vídeo, peço que assista, vou deixar o link aqui abaixo ou tem uma notificação aqui em cima para a gente assistir o primeiro vídeo para dar continuidade com este segundo vídeo ou a segunda parte do vídeo. Então, vamos dar continuidade. No vídeo anterior, nós estivemos a falar acerca dos projetos elétricos, como efetuar projeto de dimensionamento de projetos elétricos. Aqui vamos dar algumas dicas de dimensionamento de todos os componentes do projeto elétrico com base nos dados registrados nas etapas anteriores. Nesse caso, que são as normas técnicas e dados dos fabricantes. Aqui, primeiro vamos ter que efetuar dimensionamento dos condutores. Então, ao efetuar dimensionamento dos condutores, nós temos que saber quais são os condutores que nós vamos utilizar. No caso, se for PBC ou PBT, ou se for PBMR, vai depender da secção acessivamente. Então, temos que calcular isto, temos que dimensionar isto. Temos que efetuar dimensionamento dos tubos, das tubulações. O tipo de tubo que nós vamos utilizar ali. Se for VAV, essas coisas todas aí, VD, então temos que definir o tipo de tubo que nós vamos colocar lá. O terceiro item é efetuar dimensionamento de dispositivos de proteção. Então, este dimensionamento aqui é importante também. Sabemos quais são os disjuntores que nós vamos utilizar, se for um disjuntor. Se for fusíveis, também temos que definir quais são os fusíveis que nós temos que usar. Então, prestando atenção na classe do disjuntor, se for classe A, ou classe B, ou classe C, temos também olhar na capacidade máxima deste disjuntor, se vai de 10, 16, 20, 25, 65 até diante. Então temos que calcular isto também. Também se for o tipo de disjuntor, quanto ao tipo, nesse caso estamos a falar de se é o termomagnético, ou térmico, ou magnético. Também estamos a falar de se for um disjuntor contra surdos, também estamos a falar de disjuntores contra descargas, ou estamos a falar de disjuntores contra curto-circuito. Então é importante a gente dimensionar o tipo de dispositivos que nós vamos utilizar aqui. Também temos de dimensionar os quadros. Então, no dimensionamento dos quadros, ao comprar o quadro, nós temos de saber se é o quadro que tem uma proteção, o IP de 65, 85, 95, dependendo das características lá que nós vamos precisar, ou depende dos dados que nós vamos utilizar aqui no projeto. Então, se for um projeto também de quadro, ou se for quadros elétricos de 4, 3, 2, 5 módulos, então é importante a gente especificar lá no nosso projeto. Então, vamos entrar na etapa a seguir, que é de quadros de distribuição. Quanto aos quadros de distribuição, nós temos que ter lá tabelas. Então, nós temos que saber que aqui tabela 1 pertence ao quadro de distribuição 2, ou do setor 6, o setor A, ou o setor pode ser mais ou menos casa de banho, ou estamos a falar também da cozinha e muito mais. Temos também de definir ou desenhar diagramas de enfilar dos quadros de luz. Então, sabemos que, tratando de projeto, nós não podemos colocar exatamente a imagem assim toda ela como nós conhecemos. Mas sim, nós podemos representar isto em forma de um retângulo, em forma de um quadrado, e lá nós colocamos dentro do quadrado, colocamos lá QLC ou QLS, QLF e muito mais. Então, temos que representar isto de forma unifilar, esses quadros. O item a seguir, que é diagrama de força e de comando de motores. Então, também temos que colocar lá diagrama de unifilar geral. E parte 2, que é memorial descritivo dos projetos. Citamente, incluindo toda a documentação do projeto elétrico. Estamos a falar de quê? De memorial de cálculo contendo os principais cálculos de dimensionado lá. Então, dentro desse memorial, temos que colocar cálculo de previsão de cargas, determinação de demanda provável para essa instalação, dimensionamento de condutores eletrônicos e dispositivo de proteção. Temos que colocar lá nosso memorial de cálculo. São esses três pontos que são necessários para efetuar um projeto, ou para efetuar um memorial de cálculos. Passo a seguir, temos as especificações técnicas e lista de materiais.
Então, é necessário, segundo são de normas técnicas junto ao QEM local, são normas essas. Temos de ter análise e aprovação de concessionária possíveis revisões técnicas. Então, quando essas aprovações devem estar aqui, incluindo esses 6 pontos aqui necessários. Nesse caso aqui, atenção à corrente, resistência elétrica, temos a potência e energia. Então, temos que ter conhecimento desses 6 pontos aqui. Primeiro, que é a tensão. Nós sabemos que a tensão é dada como voltagem, que é dado por símbolo V, e a unidade que é volt, representada por V, que nesse caso, quando falamos da tensão, nós estamos a falar de diferença de potencial de 2 pontos ou 2 condutores, nesse caso, que é a fase e neutro, e o condutor fase, nesse caso, medindo o condutor fase e o neutro, nós vamos ter uma tensão de 220 e o condutor neutro é sempre 0. Então, temos aqui corrente elétrica que é dada por amperagem, o símbolo da corrente é dado por I e a unidade é ampere. Nesse caso, que é a passagem da corrente ou da energia elétrica para um condutor elétrico submetido a uma diferença de potencial. Então, o item a seguir, que é resistência elétrica. A resistência elétrica é dada por símbolo R e a sua unidade é ohm, e a resistência é a passagem da corrente elétrica em um condutor elétrico. Temos a outra unidade aqui, a penúltima, que é energia. A energia é dada por E e a unidade de medida é dada por watt, por hora, que é dada por WH, e que é a capacidade de realizar trabalho, potência, num intervalo de tempo. E o último, temos aqui potência, que é dado por símbolo P, e a unidade é watt, que é a energia instantânea, consumo em cada instante de um aparelho elétrico. Então, é assim como nós devemos efetuar o projeto. Para a parte 3, vamos ver o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Se gosta do vídeo, peço que coloque o like ou se inscreva no canal. Mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau!